Amém. Eu confesso que nós poderíamos dizer amém e lanchar e ir embora. Nós não precisaríamos mais ouvir do que já ouvimos hoje. Está de bom tamanho. Essa palavra que a irmã Diva trouxe para nós, para a igreja, irmãos, é uma questão só de crescer. Você cresceu em Cristo, você vence as batalhas mais fácil, vence as lutas. É uma questão de crescimento. Quanto mais você tem de Cristo, mais fácil você vence os seus problemas, as suas lutas. Amém? O que Antônio disse no começo aí, todo ser que respire louva a Deus, é uma grande verdade. Olha, só temos ouvido hoje coisas boas até aqui, graças a Deus. E aqui é lugar de ouvir coisas boas, né? Coisas que edificam, coisas de Deus. Ele diz que as árvores louvam a Deus, verdade. Os pássaros louvam a Deus. Ou seja, todo ser que respira louva. Então não é só essas coisas que nós citamos, mas também todo o ser que respira. Eu me lembrei na época que o Antônio estava falando, e a irmã Diva, aqui nós ouvimos muito, aqui, de quem já partiu. Ele gostava de ler este versículo. Está em Romanos, capítulo 12, verso 1, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos, agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, culto não é vir aqui ouvir pregação. Culto é você vir aqui e prestar a Deus. Cantar, levantar sua mão. Diz que uns têm salmos, outros têm hinos. Faça-se tudo para edificação no Senhor. Então, quando nós nos reunimos, irmãos, eu gostaria de pedir encarecidamente, participar, todo mundo participar, ser atento, louvar a Deus. Você tem que ver Deus na sua frente. Não só aqui, mas em todo lugar que você anda. Eu tenho dito aqui que nós não podemos apartar de Deus. Eu não tenho tempo e não consigo me apartar do Senhor. Que seria de nós se não fosse o Senhor? Aquilo que o irmão Casas pregou aqui, irmãos, nós temos que colocar em prática. Não adianta nos ouvirmos e não colocarmos em prática aquilo que ouvimos. A palavra do Senhor, ela não pode entrar aqui e sair aqui, não. Ela tem que descer aqui, no nosso coração. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Eu amo ao Senhor. Eu não, Leandro, eu sempre falo, nós temos que andar com o Senhor, deitar com o Senhor, levantar com o Senhor, e nós não temos tempo para apartar dele. Falando em Leandro, essa família linda, no dia que vocês não quiserem que vocês sejam apresentados aqui, você vem aqui e fala, ó, a partir de hoje quero fazer parte aqui. Aí ninguém vai apresentar vocês mais, como visitantes, tá bom? É muito bom, gente. Não tem coisa melhor na vida, viu, Leandro? Você sabe disso. Você estuda a Bíblia, sua mãe é evangélica. O Senhor, Ele é tudo em nossas vidas. Nós só vivemos pela graça e a misericórdia dEle. Quantos e quantos tombaram, porque não tem essa esperança, não tem a misericórdia de Deus na vida. Quantos foram embora, né, Eliana? A Eliana trabalha no hospital desde cedo. Quantas vidas vão embora que a gente vê que vamos sem o Senhor? Falando em vidas embora sem o Senhor, eu tenho um testemunho para contar. Irmão, se eu não for mais ler a Bíblia hoje, vocês me perdoam, não tem problema. Mas eu estava trabalhando num dia de plantão e chegou um senhor baleado. Não sei se eu já contei isso aqui ou não. Ele chegou baleado e foi só perdendo sangue. Era naquela época que Jaru não tinha recurso para nada, acho que não tinha nem jeito de mandar embora para outra cidade. Hoje já é difícil, né? Mas naquele tempo era mais. E eu vi aquele homem perdendo sangue, e tinha uma irmã em Cristo junto comigo de plantão. Aí ela chegou em mim e falou assim: o que você acha de nós ir lá pregar para aquele homem e orar com ele? Porque ele não vai sobreviver. Eu falei, aí eu também percebi isso. Agora, quem sou eu para dizer não para uma palavra dessa? Falei, vamos lá agora. E aí pregamos para esse senhor, e não muito depois ele partiu. Morreu mesmo, mas morreu salvo. Morreu em Cristo Jesus, porque aquela irmã tomou a iniciativa de me convidar para ir lá para pregar para o homem. E aí eu falei, mas será que esse homem não está só aceitando nossa conversa por estar mal? Aí Deus falou, faça uma pergunta para ele. Aí eu falei, se o Senhor agora, com tanto que o Senhor ouviu de Deus, se seu inimigo que te baleou viesse aqui agora, o que você faria com ele? Qual seria a sua intenção com ele? Ele falou, mediante o que eu ouvi de vocês, eu só podia perdoá-lo. Eu falei, obrigado, Senhor. E logo depois ele partiu. Eu tive a certeza que aquele homem foi salvo. É um irmão que a igreja não conheceu. Mas ele está lá, nos aguardando. Ele está lá porque ele confessou e nós vimos
que ele foi salvo. Amados, e eu fiquei muito tempo me perguntando, eu não conhecia a família daquele homem. Falei, nossa, quanto eu queria conhecer a família daquele homem, para poder contar para a família o milagre que Deus fez na vida desse homem na última hora da partida. Eu não sei quanto tempo passou, irmãos, não sei se foi 1 ano, 2 anos, 3, eu não lembro. Essa data eu não lembro. Eu indo para Porto Velho levando um paciente, e comigo foi uma senhora, uma jovem, e aí nós íamos parar em Itapuã. Era costume de dar uma paradinha lá, tomar um café, um lanche, ir no banheiro. E aí ela falou, não gosto de parar aqui. Eu falei, por quê? Ela falou que mora um cara que assassinou meu pai. Falei, seu pai foi assassinado? Ela falou, foi. Dentro da ambulância, junto comigo. Falei, quem que era seu pai? Aí ela falou, o camarada que foi assassinado no posto do outro lado da ponte. Parece que eu estava flutuando naquela hora. Eu falei, obrigado, Senhor. Encontrei alguém da família para contar o milagre. Aí eu falei para ela assim, você sabia que seu pai morreu convertido, crente? Ela falou, não. Falei, pois fique sabendo agora. Ele foi salvo porque nós pregamos para ele. Aí eu e ela choramos. Muito, muito. Ela falou, eu não sabia. Achava que meu pai tinha morrido sem Cristo. Ele não era... Para vocês verem, irmãos, como Deus faz a obra. Como Deus usa. E eu também fico feliz porque eu consegui alguém da família para anunciar isso. É muito lindo, eu fico muito gratificante por isso. Me alegrou muito essa história. Hoje esta senhora trabalha no corpo de bombeiro, aqui. Nunca mais esqueceu dessa história. Coisa linda que Deus faz, né? Vocês me desculpem, eu estou muito emocionado porque é uma história muito triste. E no mesmo tempo, para mim, feliz, alegre. Porque eu pude ajudar a salvar aquela vida. Mas eu sempre falo que o mérito não é meu. É da outra irmã, não da filha, da irmã que estava trabalhando comigo. Ela que teve a iniciativa de me chamar para orar, para falar do Evangelho. A glória é dela, mas eu compartilho isso com muito prazer porque eu participei. Amém? Eu acho que nós ainda podemos ler mais um texto da Bíblia, né? Vamos abrir comigo em Jeremias, capítulo 18.
Irmãos, eu vou ser bem rápido, porque nós já tivemos muita coisa linda hoje à noite, né? Em Jeremias, capítulo 18, até o verso de 1 a 10, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro na casa de Israel? Diz o Senhor: eis que com o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito ele faria. Irmãos, vocês perceberam que palavra linda, maravilhosa? Isso aqui é Deus falando conosco. Nós precisamos crer que a palavra de Deus que nós lemos, acabamos de distribuir um pouco aí da palavra de Deus para as meninas, para alguns aí, que depois do culto, quem mais precisar de uma Bíblia, as Bíblias estão aqui no fundo, tá, meus irmãos? Estamos já distribuindo as Bíblias que nós ganhamos de presente, tá? Então, essas Bíblias, e a sua que você já tem, e a minha, é a palavra do Senhor. É Deus conosco, Deus aqui na terra conosco. Jesus já esteve aqui. Ele só vai vir aqui para nos buscar. Ele deixou para nós a palavra dele. Tá? Ele só voltará para nos buscar. Ele não volta mais antes do que isso. Por que ele não volta? Ele não precisa voltar, que a palavra dele está entre nós. E ele deixou também o Espírito Santo com nós. Pai, Filho e Espírito Santo, são três. Falando em Espírito Santo, eu não sei se os irmãos lembram da história de Bisael na Bíblia. Quem se lembra?
Para vocês terem ideia, Bisael, ele foi cheio, Deus mandou chamar e encheu Bisael de espírito, do Espírito Santo. Sabe para quê, irmãos? Para construir, fazer artes. Quando eu li essa história, eu lembrei do Leandro. Leandro gosta de inventar artes. Um banco, uma mesa, uma cadeira, qualquer coisa. Eu lembrei do Leandro na hora quando eu li essa história. Ele foi cheio do Espírito Santo. Olha só como é que as coisas de Deus são sérias, irmãos. Ele foi cheio do Espírito Santo para construir artes e o tabernáculo do Senhor. Então, não é de qualquer forma que o reino de Deus é feito. Nós precisamos ter certeza, saber por onde fazemos o reino, a obra do Senhor. Ele tinha que ser cheio do Espírito para fazer coisas. Agora nós podemos de qualquer forma fazer as coisas de Deus? Não. Deus quer que nós nos convertemos de todo o nosso coração. Nos entregamos a Ele, confiarmos nele. Eu tenho um texto muito lindo que eu sempre cito aqui, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, coisa linda, gente. Você quer ter o segredo da vida, de ter as coisas? Busca o reino de Deus. É tão simples assim. Às vezes as pessoas sofrem muito para realizar um sonho, porque não começam da forma certa. Eu sofri muito, irmãos. E o problema é que Deus sabe quem que é o vaso dele. Vocês se lembram da história de Saulo? Quando perseguia, matava os cristãos, encerrava na cadeia, prendia e judiava dos cristãos. Saulo. Mas se sabia que Deus, mesmo daquele jeito, ele ruim daquele jeito, Deus sabia que era um vaso do Senhor. Deus via ele de outra forma. Quando ele foi rumo a Damasco, no caminho de Damasco, para prender cristãos e judiar de cristãos, Deus cegou seus olhos na estrada. Chegando perto de Damasco, eu acho que ele já estava vendo aquela placa que diz assim: bem-vindos a Damasco. Pertinho de Damasco. Ele foi cegado e o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não perseguia o Senhor. Por que ele falou isso para ele? Porque o Senhor, Ele tem eu e você como menina dos olhos dele. Ele falou: tudo que fazerdes a um desses pequenininhos, a mim está fazendo. O Senhor falou isso. Então, ele cobrou Saulo porque ele estava judiando dele, dos escolhidos dele. Ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E os irmãos conhecem a história,
Depois ele mandou um outro irmão lá orar com Saulo. Saulo tornou a ver. E por que ele fez aquela obra em Saulo? Ele falou assim: eu quero que ele padece pelo meu nome. E vocês sabem quanto que Paulo sofreu. Depois Saulo, ele mudou de nome, passou a ser Paulo. Vocês sabem quanto que Paulo sofreu por amor do Senhor. Todos conhecem a história, não conhecem? Ele foi preso, sofreu muito. O que ele fez com os outros, ele padeceu por amor a Cristo. Se ele soubesse o quanto valia o reino de Deus, ele não teria perseguido ninguém. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo um vaso sobre as rodas. Não sei se o Leandro já fez isso. Vaso. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Queridos, cuidado quando Deus quer fazer um vaso de você. Cuidado. Ele faz de um jeito ou de outro. Cuida para não sofrer. Eu quero dizer para vocês que eu fui para um leito de dor de hospital durante 18 dias para Deus fazer um vaso. Isso tem muito tempo, mas eu nunca esqueci. E lá nesse lugar ele enviou espíritos. Eu tenho certeza que foi o Senhor que fez para me moldar, porque ele diz que ele quer fazer o vaso. Ele quer fazer o vaso. Se o vaso quebrar, ele torna a fazer outro vaso. Então, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E você está nas mãos do Deus vivo. Nós não escapamos mais. Uma coisa me faz lembrar outra. Eu tenho um cunhado que faleceu há muitos anos atrás, mas conheceu a igreja, conheceu o Evangelho, o reino de Deus. Mas ele chegou a dizer que gostaria de não saber o que sabia, de tão sério que era para ele a palavra do Senhor. Vocês imaginaram? Eu gostaria de não saber o que eu sei. Ou seja, agora eu não tenho mais escapatória. Agora eu sou obrigado a viver o que eu sei. A palavra de Deus diz: ande até onde é que você chegou. Ande. Até onde que você chegou. Até onde você aprendeu de Jesus. Ande. Siga aquilo que você sabe. Porque o que você não sabe, Ele não te cobra. Ele só cobra de nós aquilo que nós sabemos. Verso 5: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vocês perceberam? Assim, Deus ilustrou, mandou ele ir na casa do oleiro para ele ver como é que se faz um vaso. Ali ele conseguiu entender como é que faz um vaso.
Aí agora o Senhor fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro? Deus pode nos mudar, moldar. Ai daquele que se levantar contra o Senhor. Não queira fazer isso, irmãos. Como a diva diz, nem deixa seu ouvido pensar isso, sua cabeça pensar nisso. Que não te passe pela cabeça de abandonar o Senhor Deus. Eu não vou terminar essa parte de tudo, porque nós já estamos avançados. Os irmãos viram que o resto da história aqui fala idêntico. Vamos ver em Romanos. Em Romanos capítulo 9, 20 a 21. Aqui diz assim: mas ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha só, queridos, quem és tu que a Deus replica? O que significa quem a Deus replica? Aquele que questiona Deus, aquele que reclama de Deus. Nós não devemos questionar Deus, não devemos reclamar de Deus. O que nós precisamos é dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz o vaso do seu jeito. Se você cooperar, você sofre menos. Antônio falou que Deus açoita o filho que ama. Mas se você cooperar, você sofre menos. Você levará poucos açoites. Vocês já conheceram filho na terra? Filho carnal. Aquele que chega na presença do pai, porque errou com o pai. E o pai fala: eu vou te pegar, vou te dar uma surra. Aí tem aqueles que correm. E tem aquele que se rende. Vocês já observaram que aquele que se rende, o pai fica sem ação para bater nele? Se bate, finge que bateu? Assim é o Senhor conosco. Amém? Quem pode dizer amém? Vamos ler ainda Isaías 29, 16 e já vamos encerrar. Isaías 29, verso 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse do seu artífice:
não me fez, e o vaso formado dissesse, do seu oleiro nada sabes. Vocês compreendem essa palavra? Vós tudo perverteis. Vocês pervertem tudo. Vocês invertem tudo. Como se o oleiro fosse igual ao barro. Ele não é igual ao barro. O oleiro, ele usa o barro para fazer o vaso. Ele é o artesão. Ele é o Leandro da vida. Eu gosto de usar o Leandro porque ele faz essas coisinhas, tá? E a obra disse, já pensou se a obra, o barro lá que está sendo feito, dissesse ao seu artifício, não me fez, e o vaso formado dissesse, do seu oleiro nada sabes. Seria horrível, não seria? A mesma coisa somos nós. Quem somos nós para dizer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que quem é Ele para nos ensinar? Ou quem é Ele para fazer de nós um vaso? Jamais poderíamos usar essa expressão na nossa vida. E também o cristão não teria coragem de usar. Amém? Eu gostaria de dizer a vocês que estou muito feliz, né? Porque o irmão Casas esteve aqui e falou aquilo que o irmão Lucimar falou, é uma grande verdade. Você tem certeza da sua salvação? É tipo um encurralamento. Aí você fica assim, eu tenho ou não tenho? Temos que ter certeza da nossa salvação. Por quê? Ele explicou. Quando já leram aquele panfletozinho que ele deixou? Eu já li 2 vezes. Irmãos, aquilo ali nós temos que moer, né? Eu estou quase engolindo aqui esse papel já. Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Não é novidade, mas é algo que vem testificar conosco. É coisa linda. Lá está o evangelismo. Falando em evangelismo, irmãos, nós precisamos tomar atitude. Nós precisamos tomar atitude. Essa igreja de Jaru está andando no deserto há 40 e poucos anos. E ainda não chegou à terra prometida. Mas eu profetizo nesta noite que ela vai chegar. Ela vai chegar. Irmãos, nós vamos ter muito trabalho daqui a uns dias. Se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos aqui com o irmão Casas. Que é evangelizar. Ide. A palavra diz ide. Ide. Quem que vai? Alguém disse, eis-me aqui, Senhor. Vocês podem fazer esse compromisso? Dizer, eis-me aqui. Irmãos, primeira coisa que nós temos que fazer numa cidade que nós moramos é ser íntegros. O que é ser íntegro? Íntegro é ser honesto com todo mundo, não dever nada para ninguém, para que nós possamos chegar e bater palma em qualquer casa e falar do Evangelho.
Me lembrei de novo de uma história que eu vou ter que contar rapidinho. Nós estávamos nos preparando para evangelizar. E aí no meu grupo caseiro, eu falei para o irmão lá, o dirigente. Eu falei, sábado nós vamos evangelizar. Aí ele falou, não, porque nós temos que orar, jejuar e se preparar para evangelizar. Eu falei, irmão, nós temos que estar pronto. Nós não temos que nos preparar mais, nós já temos que estar pronto para isso. Aí ele falou, então tá bom, vamos. Irmãos, uns 30 dias depois, ele largou sua esposa e foi embora com o amante. Aí eu falei, tá explicado por que ele estava com tanto problema para evangelizar. Cara de pau, né? Cara de madeira. Ele não podia ir. Vai que nós batesse na casa da amante dele. Ele não podia ir mesmo, não. Era melhor ele ter falado para mim, eu estou com o rabo enroscado no arame, eu não posso. Vocês entenderam como é que é a vida de um cristão? Tem que ser limpa, transparente. Se Vanderlei me chamar e falar, Luciano, eu preciso para ir lá numa casa orar agora. Bora, eu tenho que ter convicção que eu posso ir. Tem que estar destemido na presença do Senhor para isso. Amém?